Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, que a Tua presença, Senhor, se faça em nosso meio, não apenas aqui, dessa sala de aula, desse prédio, mas em cada irmão, com cada irmão, em cada casa, onde eles estejam reunidos. Em Cristo Jesus, abençoa-nos, abre a nossa mente, abre o nosso coração, que verdadeiramente todos nós possamos aprender mais sobre o que é ser um discípulo de Jesus, ouvir a Tua voz e colocar em prática tudo aquilo que nós viemos aprender nessa noite. Em Cristo oramos e nele te bendizemos hoje e sempre. Amém, Senhor. Glória a Deus. Então, vamos lá, né? Vamos começar aqui a nossa brincadeirinha aqui no... Opa. Calma. Pronto. Então vamos lá. Olhando aqui o primeiro slide, se você estiver acompanhando aí, você vai ver, está aparecendo aqui o slide com o Billy Graham. Eu só quero lembrar que essa aula nós já fizemos, né? Nós já fizemos essa aula aqui mesmo, na sala de aula no prédio. Foi a nossa primeira aula sobre discipulado. Então, o que eu estou fazendo é simplesmente recapitulando a aula que nós já tivemos aqui mesmo no prédio. Então, comecemos com essa frase, né, do Billy Graham. O que o Billy Graham está dizendo? Ele diz o seguinte: a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos. Vale lembrar que o próprio Jesus falou a esse respeito, né? Quando ele estava falando, por exemplo, das parábolas do reino, ele fala que o reino de Deus é como alguém que encontra, por exemplo, uma pedra preciosa num campo, e aí ele esconde, e aí vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Então, o que o Billy Graham está dizendo nada mais é do que aquilo que o próprio Jesus já havia falado, né? A salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que nós temos. Então, se nós queremos ser discípulos de Jesus, nós precisamos entender que isso vai custar tudo que a gente tem e tudo que a gente é. Nós definitivamente não podemos ser discípulos de Jesus sem que isso nos custe nada. O que nós estamos estudando aqui a respeito do discipulado é entender que o discipulado ele é algo que é caro, no sentido que vai nos custar. É o preço que nós temos que pagar para sermos discípulos. Não é o preço que nós temos que pagar para ser salvos. Esse preço da nossa salvação, ele já foi pago por Jesus, mas nós, agora comprados por Jesus, precisamos pagar o preço de sermos discípulos de Jesus. Na semana passada, quando a gente estava falando a respeito do discipulado, nós lemos lá em Lucas 14, que Jesus ele olha para a multidão, ele olha para as multidões, e aí ele vai chamá-las para um compromisso maior com Ele, para um compromisso maior com o reino de Deus, com as coisas do reino. E esses compromissos que Jesus está chamando, não a multidão, mas chamando as pessoas que saíssem do meio da multidão, que deixassem de ser só mais um da multidão e se comprometessem diretamente com esse reino de Deus, que elas realmente viessem a fazer parte do reino de Deus. E aí só lembrando, né, que ele diz que aquele que não amar mais a ele do que pai, do que a mãe, do que os irmãos, do que a esposa, do que o marido, do que os filhos, não pode ser discípulo de Jesus. Aquele que não tomar a sua cruz, ou seja, que não fazer com que os seus desejos pecaminosos, a sua natureza pecaminosa venha morrer por causa de Jesus, aquele que não seguir os passos de Jesus
e a gente falou muito sobre isso na semana passada, que o seguir a Jesus é andar como Ele andou, falar como Ele falou, pensar como Ele pensou, agir como Ele agiu. Isso é seguir os passos de Jesus e, se possível, ir até a morte como Ele foi. Então, se você não amar mais Ele, se você não estiver disposto a levar a sua cruz, se você não estiver disposto a seguir os passos de Jesus, e em quarto lugar, se você não estiver disposto a renunciar tudo que você possui por Jesus para ser um discípulo de Jesus, a frase se repete por 3 vezes, e a frase lá em Lucas 14 é: não pode ser meu discípulo aquele que não me amar mais do que a todos, aquele que não carregar a sua cruz, aquele que não seguir os meus passos e aquele que não renunciar tudo, não pode ser meu discípulo. É isso que o discipulado é isso que o discipulado custa. Por isso, se você está acompanhando os slides aí pelo YouTube, você vai ver que essa frase do Billy Graham, que foi simplesmente um dos maiores evangelistas norte-americanos, ele diz: a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que nós temos. Essa nossa aula é uma aula introdutória. E como eu disse, eu já disse, aliás, a gente já fez essa aula aqui mesmo no prédio. E essa aula, ela está sendo repetida porque, inclusive, eu havia dito no dia que nós iríamos refazer essa aula. Então, nós estamos não apenas refazendo essa aula, como deixando essa aula registrada, né? A gente vai tentar, vou ver se a gente vai conseguir, juntar os 2 vídeos, né? O vídeo do Instagram, onde está aparecendo a minha imagem, e o vídeo do YouTube, onde está aparecendo os slides, e depois deixar no YouTube um vídeo só, tá? Então vamos continuar aqui no próximo slide. A gente está falando, e a gente vai falar algumas coisas importantes, né? E como você pode ver no slide lá, se você estiver acompanhando pelo YouTube, a gente vai estar restaurando alguns conceitos. E todo esse nosso curso, vamos dizer assim, toda essa nossa aula, ela vai girar em torno de nós falarmos a respeito do preço do discipulado. Qual é o custo do discipulado? Eu sei que a gente está falando isso já há um bom tempo. Eu sei que a gente está falando sobre amar mais a Jesus. Nós estamos falando sobre levar a nossa cruz. Nós estamos falando sobre seguir os passos de Jesus. Nós estamos falando sobre renunciar por causa do nome de Jesus. Mas eu quero aprofundar um pouco mais cada uma dessas coisas. Mas antes da gente aprofundar nessa questão de nós pagarmos um preço, por assim dizer, de falarmos a respeito do preço do discipulado, eu quero falar um pouco a respeito dos conceitos, né? O que é discipulado e o que não é discipulado. Então eu queria restaurar um pouco a respeito disso, porque ainda há muita confusão no nosso meio, no meio evangélico, a respeito do que é discipulado. Deixa eu só olhar aqui que eu acho que tem algumas pessoas falando. Ok. Então eu quero restaurar alguns conceitos, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui e ver se está tudo ok no YouTube. Bom, vamos lá, restaurando alguns conceitos. Como eu estava dizendo, há muita confusão no nosso meio a respeito do que é discipulado, do que não é discipulado. E uma dessas confusões que há a respeito do discipulado é o entendimento de que discipulado ele é simplesmente você dar uma aula a respeito do discipulado. Na verdade, quando a gente está dando uma aula a respeito de discipulado, você não está necessariamente discipulando, você está falando da teoria do que seria discipulado. Mas discipulado vai muito além de você simplesmente numa sala de aula
ensinar alguém, ou até mesmo individualmente. Vai muito além de você dar um estudo a respeito disso. Então, quando nós estamos aqui, por exemplo, nessa aula, nós estamos falando sobre o que é discipulado. Nós não necessariamente estamos discipulando. Obviamente, algumas coisas que nós vamos falar aqui, que nós já falamos até, elas servem para o discipulado em si, né? Elas servem para discipular alguém. Mas essa aula propriamente dita, ela não é necessariamente um discipulado, ela é uma aula sobre discipulado, tá certo? Então, vamos lá para os nossos conceitos, né? Restaurar os conceitos. Então, primeiramente eu queria falar o que não é discipulado. Então vamos lá, o que não é discipulado? Eu havia esquecido aqui de que primeiro eu tinha colocado o que é que nós vamos falar. Então, restaurando os conceitos, nós vamos falar o que não é discipulado, nós vamos falar se alguém pode ser um discipulador, se alguém pode discipular alguém, e nós vamos falar o conceito de discipulado. Tá? Então, primeiramente, o que não é discipulado? Primeiro, como eu já estava falando, frequentar uma sala de aula de discipulado não é por si só um discipulado. É óbvio que numa sala de aula você vai aprender coisas a respeito do que um discípulo de Jesus faz, tá certo? Você vai aprender conceitos a respeito do que é ser um cristão, você vai aprender conceitos do que a Bíblia ensina, mas o que eu estou querendo dizer é que o simples fato de você frequentar uma aula a respeito de discipulado não necessariamente diz que você foi discipulado. Você pode ter aprendido a parte teórica a respeito do discipulado, mas isso não faz de você um discípulo de Jesus, porque tornar-se um discípulo de Jesus vai muito mais além de você estar numa sala de aula aprendendo a respeito de conceitos, tá certo? Discipulado vai muito além disso. Ele não é pura e simplesmente você frequentar uma sala de aula a respeito de discipulado. Então, o que eu estou dizendo? Que é errado você botar pessoas numa sala e tentar discipulá-las? Não. O que eu estou dizendo é que fazer isso por si só não é discipulado. Você pode colocar pessoas numa sala de aula e ensiná-las a respeito de Jesus, de discipulado, do que é ser um discípulo de Jesus, mas a convivência pessoal, essa transferência de vida é o que vai fazer com que ela seja um discípulo de Jesus. Em outras palavras, elas vão aprender muito mais vendo nós praticando aquilo que estamos ensinando, do que necessariamente elas vão aprender apenas ouvindo o que nós estamos falando. Então a aula a respeito do discipulado, ela é importante, mas a aula por si só não é discipulado. A aula por si só não torna pessoas discípulos de Jesus. É preciso ir além. É preciso transferir a vida de Jesus que há em nós para o outro. É preciso fazer com que o outro se torne discípulo de Jesus. Ok? Então vamos lá. Outra coisa que não é discipulado: realizar leituras de livros de discipulado por si só não é discipulado. Você pega e quer aprender sobre ser discípulo, aí você reúne um monte de literatura, um monte de livros que falam a respeito de discipulado, e aí você
come todos aqueles livros, né? Você devora aqueles livros em leitura, você sai lendo, devorando todos aqueles livros, e aí você diz, agora eu sou um discípulo de Jesus. Não necessariamente. Não é porque você leu um monte de livros a respeito do discipulado, não é porque você consumiu em leitura um monte de literatura que agora você é um discípulo de Jesus. É muito importante, você sabe que eu sou um defensor da leitura de livros, eu sou um incentivador de que pessoas possam ler e ler e ler cada vez mais. Mas a leitura por si só, a leitura de livros sobre discipulado, não é por si só um discipulado. Ok? Então vamos lá. Continuando. Discipulado não é, ok? Não é aquele período onde nós somos novos convertidos, e aí, uma vez novos convertidos, agora iremos passar pelo processo de discipulado. Discipulado não é um período da nossa vida cristã. Discipulado é toda a nossa vida cristã. Em outras palavras, durante toda a nossa vida cristã, nós estamos no processo de discipulado, né? Então, é muito comum esse pensamento, né? Que a pessoa se converte, não, agora ela tem que passar pelo discipulado, e aí se dá uns estudos, né, sobre discipulado, e aí aquela pessoa, opa, agora eu sou um discípulo de Jesus. Se vocês lembrarem da primeira frase que eu coloquei aqui no slide do Billy Graham, onde ele diz que a salvação ela é de graça, mas o discipulado custa toda a nossa vida, isso significa também que nós não apenas vamos gastar tudo que a gente tem, mas também significa dizer que nós vamos levar toda a nossa vida se tornando discípulo de Jesus, porque é um processo para a vida inteira. Ser um discípulo de Jesus não é uma coisa que se aprende da noite para o dia. Ser um discípulo de Jesus é um processo que leva toda a nossa vida, ok? Então, discipulado não é um período de novo convertido. Hoje, eu e você, ainda depois de tantos anos na fé, precisamos continuar nos tornando discípulo de Jesus. Deixa eu ver aqui como é que está no Instagram. Ok, então, só recapitulando, né? Nós estamos aqui restaurando conceitos, né? E primeiramente a gente está falando sobre o que não é discipulado. O que não é discipulado? Discipulado não é por si só frequentar uma sala de aula a respeito de discipulado. Então, só porque nós frequentamos uma sala de aula sobre discipulado, não significa dizer que nós somos ou nos tornamos discípulos de Jesus. Discipulado não é por si só realizar leituras de livros, não é porque nós lemos muitas literaturas a respeito de discipulado que isso nos tornou discípulos de Jesus. E discipulado não é um período que nós enfrentamos ou passamos enquanto nós éramos novos convertidos, ok? Então, vamos continuar. E por último, deixa eu ver se é por último mesmo. Não. Discipulado não é um departamento da igreja, como um ministério da igreja, não é só um ministério da igreja. Existe uma igreja nos Estados Unidos, eu esqueci o nome, eu tenho quase certeza que é uma igreja batista, mas ela tem uma nomenclaturazinha, igreja batista alguma coisa, eu esqueci.
mas eles fizeram do discipulado muito mais do que um ministério, como por exemplo o ministério de benevolência, o ministério de louvor, enfim. Eles fizeram do discipulado uma coisa cultural. E o que é uma coisa cultural? Uma coisa cultural é aquilo que fica entranhado na nossa cultura. É uma coisa que normalmente se repete sem que a gente faça nenhum tipo de esforço, sem que a gente precise lutar para aquilo. É algo que é natural, que faz parte daquele grupo, que faz parte da vida daquelas pessoas. Então eles tornaram o discipulado algo cultural. Em outras palavras, eles criaram a cultura do discipulado. Eles criaram algo onde o discipulado é uma coisa tão natural que todos os irmãos, ou grande parte, ou praticamente todos os irmãos, entendem que o discipulado é aquilo. Ou melhor, que ser cristão significa você fazer discípulo. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não é a Igreja Batista Moriá. É uma Igreja Batista nos Estados Unidos. Não é a Igreja Batista Moriá, não. É que eu me esqueci o nome dela. Mas é uma igreja... É a igreja onde eles, vamos dizer assim, criaram as 9 marcas de uma igreja saudável. O pastor lá é o Mark David. Eu me esqueci, a Igreja Batista alguma coisa, não estou lembrado aqui. Mas enfim, eles criaram essa cultura do discipulado. Então imagine o seguinte: hoje, para a maioria dos cristãos, há uma dificuldade enorme em fazer 2 coisas. Primeiro, evangelizar, e segundo, discipular. Fazer com que aquela pessoa se torne um discípulo. Hoje, para alguém fazer isso, é quase que um esforço inimaginável. Mas para eles é algo tão natural, que eles não conseguem pensar a igreja sem que haja naturalmente tanto o evangelismo quanto o discipulado. Que se você pensar bem, as 2 coisas são a mesma coisa. Evangelizar nada mais é do que tornar alguém discípulo de Jesus. Não que a gente torne alguém discípulo de Jesus, mas levar essa pessoa a conhecer a Jesus e acompanhá-la nos seus passos até Jesus. Então, eles tornaram esse evangelismo, esse discipulado, muito mais do que um ministério, muito mais do que um departamento. Eles tornaram cultural, parte da cultura, algo que eles fazem naturalmente, certo? E falando ainda a respeito disso, outro ponto é que o discipulado não é um mentoreamento, onde você vai guiar a pessoa sobre todas as direções, mostrar para ela tudo que ela tem que fazer. Não, o discipulado não é isso. Você pode orientar a pessoa dentro do discipulado, mas mentorear não é discipulado, porque você pode simplesmente mentorear a pessoa em tudo que ela vai fazer e mesmo assim ela não se tornar um discípulo de Jesus, ok? Então mentorear por si só não é discipulado, tá bom? Então, continuemos. Deixa eu só ver como é que está aqui no YouTube. Pronto. Tom, eu acho que tu não tinha visto, né? É porque eu não estou olhando o YouTube direto, porque no YouTube está só passando os slides, né? Então, como fica o slide direto aqui no computador, eu não estou vendo, mas o Everton colocou aqui o nome da igreja. Bota aí, Tom, no Instagram, o nome da igreja. Ele colocou no YouTube, mas eu não estava vendo, Everton, os comentários, tá? Então bota aí no
no Instagram, nos comentários do Instagram, o nome da igreja. Então vamos lá. Então a gente, deixa eu ver, pronto. O que não é discipulado? Discipulado não é o relacionamento entre dois seres humanos iguais, mesmo um sendo mais experiente e o outro menos experiente, e sim um relacionamento entre o discípulo e o seu mestre, tá certo? Então preste atenção nisso que eu estou falando. Preste atenção nisso que eu estou falando. O discipulado, preste atenção, não é o relacionamento entre dois seres humanos iguais, mesmo um sendo mais experiente e o outro menos experiente. O discipulado é o relacionamento entre o discípulo, aquele que é salvo, e o seu mestre, Jesus. Então isso nos leva até a uma outra pergunta. Se o discipulado, ele é, certo? O discipulado, ele é o relacionamento entre o mestre e o discípulo, entre aquele que é salvo e Jesus, se isso é o discipulado em si, então alguém pode discipular? Alguém pode ser um discipulador, já que o discipulado ele não é um relacionamento entre duas pessoas iguais. Por isso que o mentoreamento, você acompanhar uma pessoa, não torna isso um discipulado, ok? Então, por quê? Porque o discipulado ele é o relacionamento entre o salvo e o Senhor. O discipulado é o relacionamento entre o mestre Jesus e o discípulo, aquele que foi salvo por Jesus. Isso é discipulado. Isso é alguém se tornando discípulo. O discipulado, na sua essência, é o relacionamento entre o mestre Jesus e o discípulo dele, ou seja, aquele que foi salvo. Isso é discipulado. Então, baseado nisso, a gente vai para a nossa segunda pergunta. Se o discipulado é o relacionamento entre o mestre Jesus e o discípulo dele, ou seja, aquele que foi salvo, então alguém pode ser um discipulador? Alguém pode discipular alguém? Então vamos lá. Há duas respostas para isso: sim e não. Sim e não. Deixa eu pegar um pouquinho mais de café para a gente entender isso direitinho, certo? Alguém pode ser um discipulador, já que o discipulado é o relacionamento entre o mestre Jesus e o discípulo, ou seja, aquele que foi salvo. Então alguém pode ser um discipulador? Sim e não. Então vamos lá acompanhar. Primeiro, sim, quando esse discipulador conduz as pessoas a Cristo, ok? Ele está conduzindo essas pessoas a ter um relacionamento com Jesus. Nesse caso, ele está levando elas ao discipulado, mas elas estão sendo discipuladas pelo próprio Jesus, porque elas estão sendo conduzidas a Jesus. Então, nesse caso, alguém pode discipular ou mostrar o caminho do discipulado. Talvez essa fosse até a frase melhor aqui. Deixa eu tomar mais água aqui. Ok? Então vamos lá. Alguém pode ser um discipulador? Sim. Quando esse discipulador conduz as pessoas a Cristo. E há uma outra forma? Sim. Há pessoas que conduzem as pessoas a elas mesmas.
elas não fazem discípulos para Jesus, mas elas fazem discípulos para si mesmas. Então, nesse sentido e nesse caso, elas não estão sendo discipuladoras, elas não estão fazendo o papel do discipulador, porque o verdadeiro discipulador é aquele que conduz o discípulo ao mestre, e o mestre não é o discipulador, aquele que está conduzindo. O mestre é Jesus, porque na verdade até aquele que está conduzindo também é discípulo. Ele não é mestre, ele é discípulo, ele também é discípulo de Jesus. Então ele só está mostrando o outro discípulo como encontrar o mestre, como se relacionar com o mestre. Nesse caso ele é um discipulador, mas não que ele seja o mestre. Ele é aquele que mostra ao outro discípulo como se relacionar com o verdadeiro mestre. Isso é discipulado. Porque lembra, discipulado é o relacionamento entre mestre, Jesus, e discípulo, aquele que foi salvo pelo Senhor, pelo mestre, por Jesus. Primeiro a gente falou, alguém pode ser um discipulador? Sim, quando esse discipulador conduz as pessoas a Cristo. E não se esse discipulador se considera a fonte de controle e o total exemplo de comportamento e estilo de vida cristã. Então, quando o discipulador faz o discípulo olhar para ele e não para Jesus, ele não pode e não está sendo um discipulador. Ele, na verdade, está tentando fazer discípulos para si, e essa é uma das coisas que o próprio apóstolo Paulo, nas suas epístolas, ele vai condenar, de pessoas que fazem discípulos para si. Muito bem. Então, qual é o conceito de discipulado? Então, só lembrando, nós vimos até agora o que não é discipulado. Vimos se alguém pode ser um discipulador, aí a resposta é sim e não, dentro daquilo que a gente já falou. Então agora nós vamos ver o que é, ou qual o conceito de discipulado. Então vamos lá, o conceito de discipulado, em Mateus 28:19, Jesus diz, fazer discípulos, vamos recapitular. O conceito de discipulado em Mateus 28, que Jesus diz, fazer discípulos, trata-se de uma das poucas vezes que essa expressão aparece no Novo Testamento. Em contrapartida, a palavra discípulo, tanto no singular como no plural, pode ser encontrada inúmeras vezes, especialmente nos evangelhos e em Atos. Há uma coisa importante aqui, porque a palavra discípulo, ela na verdade tem dois significados, tá? É porque essa palavra discipulado, no nosso idioma, ela é uma palavra só, o discipulado. Mas em alguns outros idiomas, especialmente no grego, no alemão, são palavras diferentes para descrever duas coisas. Primeiro, discipulado no sentido de você se tornando discípulo de Jesus. E segundo, discipulado em você ajudando alguém a se tornar discípulo de Jesus. Então, mesmo que para nós a palavra discipulado ela tenha aparentemente o sentido de fazer alguém se tornar discípulo, que na verdade eu até falei o contrário. No nosso idioma é que são duas palavras. No nosso idioma nós dizemos que nós estamos nos tornando discípulos e nós dizemos que nós estamos discipulando. Tanto no grego como no alemão, essa palavra discipulado, ela significa as duas coisas. Ela significa tanto você se tornar discípulo, como ajudar alguém a se tornar um discípulo de Jesus. Tem um livro
Bonhoeffer que o título é Discipulado. E geralmente, como no nosso idioma, quando a gente escuta discipulado, a gente tem a tendência a pensar em fazer alguém, tornar alguém discípulo, a gente vai para cima desse livro pensando nisso, que a temática desse livro, ele está tratando a respeito de você tornar alguém discípulo de Jesus. Mas esse livro do Bonhoeffer, eu acho que é Bonhoeffer, agora eu não sei. Bom, enfim, cujo título é Discipulado, o tema principal desse livro, ou o tema total desse livro, não é fazer pessoas discípulas de Jesus, é você se tornando discípulo de Jesus. Então, apesar do título do livro ser Discipulado, é um livro sobre se tornar discípulo de Jesus. Mas tem um outro livro, e esse é do Mark Dever, daquela série 9 Marcas, que o título é o mesmo, Discipulado. Porém, a ideia é diferente da ideia do Bonhoeffer. E aí, enquanto a ideia do Bonhoeffer é você se tornando discípulo, o título é Discipulado, mas você se tornando discípulo, a do Mark Dever, com o título Discipulado, é você ajudando outra pessoa a se tornar discípulo de Jesus. Então, durante os nossos estudos aqui, a ideia é nós olharmos para as duas coisas. Tanto você se tornar discípulo de Jesus, lembrando, isso é um trabalho para a vida inteira. Você não se torna discípulo de Jesus de um dia para a noite, não é um período da sua vida, um período de novo convertido. Se tornar discípulo de Jesus é algo que leva a vida inteira do cristão. Então, enquanto você vai se tornando discípulo de Jesus, você também, ao mesmo tempo, vai ajudando outros a se tornar discípulos de Jesus. Então, nós vamos trabalhar essas duas coisas, certo? Lembrando que não é porque nós iremos ter essas aulas que isso vai nos tornar discípulos. Isso pode nos ajudar, mas o verdadeiro discipulado é um relacionamento com o nosso mestre. Então não adianta a gente ter essas aulas e não nos relacionarmos com o nosso Senhor, porque o verdadeiro discipulado é um relacionamento entre o mestre Jesus e o seu discípulo, ou seja, aquele que foi salvo por ele, tá bom? Então, fazer discípulo está dentro desse contexto de discipulado. Então, quando Jesus diz fazer discípulo, é uma daquele significado da palavra discipulado. A expressão discípulo, ela fazer discípulo aparece poucas vezes no Novo Testamento, mas a expressão ou a palavra discipulado, ela aparece tanto no singular como no plural e pode ser encontrada inúmeras vezes, especialmente nos evangelhos. Ou seja, nos evangelhos, essa palavra discipulado, ela está por todo o lugar dos evangelhos. E não só dos evangelhos, mas em todo o Novo Testamento nós vamos encontrar essa palavra discípulo. E isso significa que nós precisamos nos tornar discípulos e precisamos ajudar outros a se tornarem discípulos. Em verdade, os termos discípulo e discipulado foram tão profundamente associados ao ministério de Jesus que, como observa Edward Smith, para os primeiros cristãos o termo discípulo tornou-se basicamente sinônimo de cristão. É verdade, no primeiro século, esse termo discipulado, esse termo discípulo, era algo tão intrinsecamente colocado dentro deles que ser discípulo e ser cristão era basicamente a mesma coisa, que na verdade deveria ser, ser discípulos e ser cristão
ou melhor, fazer discípulo e ser cristão, ser discípulo e ser cristão deveria ser a mesma coisa. O problema é que nós, por isso que a gente está aqui tentando reajustar, vamos dizer assim, os termos, né? Porque hoje em dia está cada vez mais comum pessoas dizerem que são cristãs e não se esforçarem para ser discípulos, dizerem que são cristãs e nem sequer se esforçarem para fazer outros se tornarem discípulos de Jesus. Para os cristãos do primeiro século, isso era impensável, porque ser cristão era sinônimo de ser discípulo e sinônimo de fazer outros se tornarem discípulos de Jesus. É por isso que quando a gente está lendo os livros, principalmente o livro de Atos, onde a gente está vendo as viagens missionárias de Paulo, onde a gente está vendo ali os primeiros 7 capítulos, né? Ou melhor, os primeiros 8 capítulos ali do livro de Atos, porque eu falo os 8 primeiros capítulos porque está muito mais focado nos apóstolos João, Pedro e João, e a partir do capítulo 11, 12 para frente, vai focar muito mais nas viagens de Paulo, nas viagens missionárias de Paulo. Mas o que eu estou querendo dizer é que ali nos primeiros capítulos de Atos, a gente vai ver os discípulos pregando o tempo todo, né? Que para eles, ser discípulo, ser cristão, era ser discípulo. Ser cristão era sinônimo de você discipular alguém, ajudar alguém a se tornar discípulo de Jesus. Por isso você vai ver o tempo todo eles pregando o Evangelho, eles ensinando pessoas, Paulo pregando em cidade em cidade, depois voltando naquelas cidades para reafirmar aqueles que haviam sido salvos. Depois você vai ver Paulo escrevendo cartas para reafirmar e manter aqueles irmãos na fé. Enfim, no primeiro século, ser cristão era sinônimo de ser discípulo e sinônimo de alguém que ajuda outros a se tornarem discípulos de Jesus. Então, conceito de discipulado. Conceito. Ser cristão, portanto, é ser discípulo de Jesus. Então, o conceito de discipulado é esse. Ser discípulo é ser cristão. Ou seja, ser cristão é ser discípulo de Jesus. Todavia, Jesus não somente fez discípulos, como também os encorajou a fazer discípulos, não tomando a si mesmo e suas ideias como modelo, mas pelo contrário, espalhando em Jesus, espelhando-se em Jesus e em suas ideias, ou seja, imitando a Cristo. Jesus encorajou os discípulos não somente a serem discípulos, mas a fazerem outros, ajudarem outros a serem discípulos. Não ajudando outros de acordo com as suas próprias ideias, não ajudando a outros de acordo com o seu próprio exemplo somente, mas ajudando a outros a se tornarem discípulos para que eles se espelhassem em Jesus e vivessem de acordo com as ideias de Jesus. Foi dessa maneira que os apóstolos de Jesus, que os discípulos de Jesus ensinaram outros a se tornarem discípulos de Jesus. Não através das ideias dos discípulos, mas das ideias de Jesus. Não através do modelo dos discípulos, mas do modelo de Jesus. Era essa a maneira como Jesus encorajou seus discípulos a fazerem outros discípulos, para que eles pregassem o que Jesus havia ensinado, para que eles mostrassem a maneira como Jesus havia vivido aqui na terra, e que esses discípulos deveriam imitar a maneira de Jesus viver aqui nessa terra. O Everton está comentando aqui no YouTube. Por isso que Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Não necessariamente.
porque a ideia de Paulo lá tem um pouco a ver sim, mas a ideia de Paulo lá, lembra do que a gente está estudando, né, nas quartas-feiras, era de que Paulo abriu mão dos seus direitos como apóstolo, né, e ele então estava incentivando eles a abrirem mão das suas liberdades em prol dos outros irmãos mais fracos, né, para que eles não levassem outros irmãos a pecarem por estarem vivenciando a sua liberdade em Cristo. Então Paulo está dizendo que ele é um exemplo de alguém que abriu mão dos seus direitos e que muitas vezes abriu mão desses direitos e se submeteu a outras pessoas. Então é nesse sentido que ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, porque Cristo também abriu mão de quem ele era, né, para fazer a vontade do Pai, e muitas vezes se submeteu a algumas coisas aqui. Então ele está dizendo para que eles imitassem o exemplo dele, porque ele estava imitando o exemplo de Cristo, de alguém que abriu mão dos seus próprios direitos. Então Paulo fala basicamente nesse sentido. Porém, tem a ver, por quê? Porque imitar a Jesus é, em outras palavras, um discipulado, não é? É isso que a gente está falando aqui. É você se relacionar com o mestre a tal ponto de que você acaba fazendo o que ele fez, né? Então, de certa forma, tem a ver, mas o sentido primordial era aquele lá que a gente falou, certo? Então, vamos continuar aqui. Em geral, no contexto cristão, a palavra discipulado tem dois sentidos. Eu já até falei isso, mas é muito importante repetir. Um, refere-se ao ato de seguir a Jesus, ou seja, imitar a Cristo. O outro, o ato de ajudar alguém a seguir a Jesus, ou seja, ajudar outros na imitação de Cristo. Então, eu falei que tem dois livros com o mesmo tema, né, discipulado, e eles falam de coisas diferentes. O do Bonhoeffer, eu acho que é Bonhoeffer, depois eu vou olhar, se não for eu digo para vocês. Mas ele vai falar discipulado no sentido de imitar Jesus. Já o do Mark Dever, ele vai falar discipulado no sentido de ajudar outros a imitar Jesus. E tem um livro bastante antigo cujo nome é A Imitação de Cristo, que esse, apesar de que não tem o tema de discipulado, mas ele é um discipulado, né? Mas um discipulado pessoal, é você imitando o Senhor, é você sendo um discípulo do Mestre, fazendo aquilo que o Mestre fez, imitando os passos do Mestre. Então esse é A Imitação de Cristo, é um livro antigo, bem antigo, mas ele foi publicado novamente. Ele teve está tendo novas publicações, aliás, né? A Thomas Nelson, a editora Thomas Nelson, ela lançou até uma coleção aí de clássicos da literatura cristã, e um deles é A Imitação de Cristo. Então, a palavra discipulado, ela tem dois sentidos. Um refere-se ao ato de imitar a Jesus, o ato de seguir a Jesus, e o outro é ajudar alguém a seguir a Jesus, ajudar os outros na imitação de Cristo. Tá bom? Continuando aqui. Conceito de discipulado. Algo semelhante acontece com a palavra discipulado. A única peculiaridade é que as duas coisas distintas e que são chamadas de discipulado podem ser facilmente confundidas, pois então, eu já até falei aqui sobre isso, né? Já até falei sobre isso. Ok. Isso aqui tudo é falando o que eu já falei. Pronto, está aqui o nome do rapaz, né? Bonhoeffer mesmo, né? Dietrich Bonhoeffer. Na verdade são os dois livros que eu queria mostrar, tá certo?
Está aí na tela para vocês. Se vocês estiverem acompanhando pelo YouTube, vocês vão estar acompanhando os slides. Como eu disse no começo, né, aqui no Instagram está aparecendo a minha imagem, mas lá no YouTube está aparecendo os slides. Então, se você está acompanhando pelo YouTube, o livro que eu estava falando, do Berhofen, é esse aí, né, do Dietrich Berhofen. O título dele é Discipulado, certo? Discipulado. Eu acho que está dando para vocês verem aí, né, no YouTube. Eu sei que pode ser que esteja longe, mas é assim, essa palavrinha bem aqui, ó, bem aqui assim embaixo é discipulado, tá bom? Essa é a palavra o título do livro. Então, esse é o livro do Berhofen. Enquanto Berhofen escreveu sobre discipulado como o ato de seguir a Jesus, né, a gente está até falando que o discipulado tem esses dois sentidos, né? O ato de seguir a Jesus. 2, o ato de ajudar outros a seguirem a Jesus. Então, no livro do Berhofen, que tem esse título discipulado, ele escreveu sobre discipulado como o ato de seguir a Jesus. Mas esse outro livrinho aí, do Mark Dever, ele também tem um título de discipulado, certo? Ele também tem esse título aí de discipulado, e eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar direito, mas o nome está aqui, ó. Você no YouTube é o nome discipulado, tá? Eles têm, os dois livros têm o mesmo título, discipulado. Então eu estou repetindo isso aqui até dar uma dor no ouvido de vocês, mas eu quero que vocês encaixem bem, porque nós só iremos realmente ter essa cultura do discipulado se nós entendermos o que é discipulado. A minha ideia é que nós verdadeiramente possamos ter ou desenvolver essa cultura de discipulado, não apenas de alguém ou de pessoas ou de cristãos que buscam ser discípulos de Jesus, mas também como pessoas que buscam levar outros a se tornarem discípulos de Jesus, tá certo? Então, enquanto o Berhofen ele escreveu sobre discipulado como o ato de seguir a Jesus, o Mark Dever, com um livro com o mesmo título, ele escreveu sobre discipulado como o ato de ajudar as pessoas a seguirem Jesus. Então, basicamente, nós iremos usar esses dois livretozinhos aí, ou melhor, esses dois livros, né? De baixo é um livreto, de cima é um livro, para a gente falar desses dois assuntos, tá? Obviamente, todos pautados na Escritura Sagrada, que é o nosso livro principal, obviamente, é nela que a gente vai descobrir como seguir a Jesus, mas esses livros eles têm diretrizes, né, apoios bíblicos, apoios escriturísticos que vão nos ajudar a vivenciar essas duas coisas, né? Tanto o ato de seguir a Jesus, como também o ato de ajudar outros a seguir a Jesus, certo? Então, provavelmente nas nossas próximas aulas a gente vai falar primeiramente a respeito de seguir a Jesus, né? Nós vamos tentar focar bastante nisso, né? No ato de seguir a Jesus, seguir a Jesus de fato, de verdade, e aí depois a gente vai focar nas outras aulas no ato de ajudar as outras pessoas a se tornarem discípulos de Jesus, até que tudo isso para nós se torne uma coisa natural, tanto o ato de seguir a Jesus, né, nessa luta diária de seguir a Jesus, quanto o ato de ajudar outros a seguir a Jesus.
Como se vê, os dois livros exemplificam muito bem o tipo de homonímia a que estou me referindo, pois, pelo menos em português, tanto o ato de seguir a Jesus como o ato de ajudar alguém a seguir Jesus são chamados de discipulado. Contudo, para complicar ainda mais a situação, há uma relação entre os dois sentidos de discipulado, ou seja, uma pressupõe o outro. O ato de ajudar alguém a seguir Jesus pressupõe o ato de seguir a Jesus. É verdade. Uma coisa muito importante aqui, né? Nós não podemos, em hipótese nenhuma, não é nem que nós não podemos, nós não iremos conseguir. Nós não iremos conseguir ajudar alguém a ser discípulo de Jesus se nós não formos discípulos de Jesus. Então, primeiramente, pressupõe-se que aquele que está ajudando o outro a seguir a Jesus seja um discípulo de Jesus. Então, você dificilmente vai encontrar alguém que vai tentar ajudar alguém a ser discípulo de Jesus e ele mesmo não é um discípulo de Jesus. Então, o ato de ajudar alguém pressupõe o fato de você ser um discípulo de Jesus. Bom, e aqui nós encerramos a nossa aula de hoje, tá certo? Muito bem. Hoje nós recapitulamos essa primeira aula, né? A gente viu essa aula há uns 4 meses atrás, né? Antes da pandemia. E aí eu até tinha dito que naquele dia eu havia dito que nós iríamos ver essa aula novamente, até porque tinha vindo poucos irmãos e a gente iria falar mais sobre isso. Agora essa aula está gravada, então você pode ir lá, tanto no YouTube como no Instagram. Como eu disse, eu vou tentar ver se a gente consegue colocar os dois vídeos, né, um conjunto com o outro, para você ficar vendo a imagem, eu conversando com você, mas ao mesmo tempo acompanhando os slides. A gente vai tentar ver como é que a gente vai fazer, tá? E vai deixar lá disponível no YouTube para que você possa estar acompanhando as aulas posteriormente, caso você não conseguiu ver hoje ela ao vivo, tá bom? Então, eu convido você a orar comigo. Nós vamos orar e vamos encerrar a nossa aula de hoje. Venha com o Pai em oração comigo. Senhor, nosso Deus e Pai, louvado seja teu nome, Senhor, para todo sempre. Pai, eu queria iniciar essa oração te agradecendo, porque na quarta-feira nós oramos e intercedemos pela nossa irmã Teilane, e ela nos avisou que ocorreu tudo bem, Senhor. E nós cremos que tudo estava dentro da tua vontade, que tudo estava em tuas mãos. E se ocorreu tudo bem, Senhor, é porque o Senhor foi com ela, é porque o Senhor conduziu todas as situações na cirurgia dela, fazendo com que tudo seja bem, tenha sido bem sucedido. Que nós continuamos orando e rogando é que o Senhor faça com que ela tenha uma boa recuperação, Pai. Ajude ela, restaure ela cada vez mais, para que ela verdadeiramente possa ficar curada de toda essa situação, de toda essa doença que ela vem enfrentando, em nome de Jesus. Continuamos orando também, Senhor, pela irmã Inês, e o Senhor leve a ela, Pai, paz, tranquilidade, que ela sinta na sua alma, no seu ser, a paz que só pode vir do Senhor. Que ela entenda e perceba o quanto o Senhor tem cuidado dela. E quando ela entender, Senhor, que o Senhor tem levado ela em seus braços, levado ela em suas mãos, ela não vai se sentir sozinha, porque ela vai saber que o Senhor, que é o nosso Deus, tem estado com ela em todos esses momentos. Em nome de Jesus, nos abençoa, fica conosco, e que depois de amanhã nós possamos retomar aqui os nossos cultos, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, os nossos cultos presenciais, porque mesmo online não deixamos de te cultuar. Então, em nome de Jesus, pedimos, Pai, nos abençoe e fique conosco,
hoje e para todo sempre, rogamos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.